Eclesiastes, capítulo de número 4 a 16. Então vi que todo trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e come a própria carne, dizendo: melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Então considerei outra vaidade debaixo do sol. Isto é, um homem sem ninguém, não tem filho nem irmã, contudo não cessa de trabalhar, e seus olhos não se fartam de riquezas, e não diz: para quem trabalho eu, se nego à minha alma os bens da vida? Também isso é vaidade e enfadonho trabalho. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, daquele que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato, que já não se deixa admoestar. Ainda que aquele saia do cárcere para reinar, ou nasça pobre no reino deste. Vi todos os viventes que andam debaixo do sol, com o jovem sucessor que ficará em lugar do rei. Era sem conta todo o povo que ele dominava, tampouco os que virão depois se hão de regozijar nele. Na verdade, que também isto é vaidade e correr atrás do vento. Que o Senhor Deus nos abençoe mais uma vez. Quando agora que lemos mais uma porção da sua palavra, é a nossa 6ª ou 7ª exposição neste livro de Eclesiastes, e nós estamos dando continuidade então. O texto que eu acabei de ler para os irmãos faz parte do bloco que iniciamos e começou no capítulo 3, verso de número 16. Aqui o Eclesiastes, o pregador, ele faz uma sincera leitura da realidade do mundo que nos cerca. A vida é difícil, a vida é difícil, porque nós vivemos em um mundo de injustiça, morte, opressão, ganância, egoísmo, insensatez, e certamente há muitas outras coisas, palavras que nós poderíamos dar e que certamente o Corelé ou o Eclesiastes concordaria conosco. Mas a vida, graças a Deus, não é composta somente deste vale sombrio, deste vale de lágrimas, destas duras coisas e duras realidades. Deus nos deu algumas gotas de bálsamo para aliviar as feridas que a vida pode nos machucar. Alguns pingos de água para satisfazer a nossa sede. Algumas graças que podem ser comuns a crentes, inclusive a incrédulos também, para suavizar as duras realidades da vida. Mas acima de tudo, Ele em Cristo superou completamente a nossa maior dor. A questão agora que o pregador Salomão começará até o final
desta parte que entra pelo capítulo 5 é nos dar alguns vislumbres, nos dar algumas dicas de como enfrentar essas duras realidades da vida. Embora continue a nos falar sobre algumas dessas coisas, continuam a nos assediar, a nos envolver, as injustiças, os pecados, em suma, os pecados que desde Gênesis capítulo 3 nos descreve a situação dos seres humanos depois que caímos no pecado. Agora, como enfrentar as duras realidades da vida? Quais são as propostas do Koheleth, ou do pregador? Primeiro, observe aí no texto, viva, olha a dica, viva a simplicidade, verso 4, 5 e 6. Observe bem na sua Bíblia. Então vi que todo trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isto é vaidade, correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e come a própria carne. Melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Esta pequena parte, esses 3 versículos aqui na nossa Bíblia, mostram, na verdade, duas concepções de vidas antagônicas, e uma que é a sua proposta de vida. Salomão faz uma abordagem em que contrasta, na verdade, 2 estilos de vida, e depois ele apresenta aquilo que seria o melhor. Começa aqui essa série de expressões que começam assim, melhor do que. Veja, a primeira concepção é o da ânsia competitiva. O pregador verifica que a maior motivação do trabalho é a competição humana. Há outras versões que traduzem essa expressão aqui do verso 4 como inveja, como competição. É, na verdade, a melhor ideia, que também produz inveja, é claro. O pregador percebe que o desejo incansável, na verdade, muitas vezes, por trás de tantos esforços, a motivação que está por trás, muitas vezes, de tantas pessoas que se esforçam nesse mundo para conquistar, para conseguir alguma coisa na vida, está exatamente o espírito, essa ânsia por competição. É produzido, é motivado muitas vezes pela inveja. Ele tem muita habilidade, mas seu coração, diz o texto, tem motivações erradas. Diz o texto que ele tem destreza. Há pessoas extremamente hábeis em suas áreas, no seu trabalho, mas cuja motivação é exatamente ser o melhor, é suplantar o outro. Veja que o pregador apresenta um tipo de pessoa que possui uma visão em que todos são considerados rivais, que precisam ser vencidos. A vida para esse tipo de pessoa é um estádio de competição e um campo de batalha. Não é preciso ter muito, basta ter mais do que os outros com quem eu convivo. Muitas vezes tem sido a lógica de muita gente perto de nós. Sabe por quê que as pessoas trabalham tanto, diz o Koheleth, diz o pregador? A resposta é que, na verdade, é por uma coisa só. Ele quer ter mais um pouco do que o outro, mais do que o vizinho. Ele olha para a garagem do outro e eu quero ter um carro, se não igual a esse, melhor ainda.
melhor do que ele. Grande parte do nosso trabalho árduo e nosso grande esforço, muitas vezes está misturado com a ânsia de eclipsar os outros e de não ser eclipsado. Essas reflexões, irmãos, não são mera retórica, e sim o reflexo da vida real, quando se determina que a escala de valores na sociedade é o dinheiro, o poder e o êxito, a qualquer custo. Cobiçamos aquilo que os outros têm, e não apenas queremos essas coisas, como desejamos ir além e ter mais do que os outros. A cobiça, a competição e a inveja andam de mãos dadas, abraçadas umas às outras. O pregador desqualifica essa concepção de vida. Ele diz no final do verso 4: isto é absurdo, isso é vaidade, isso é de uma vaziez tão grande, é como correr atrás do vento. Agora fecha a página. Há uma outra concepção de vida. Olha o verso 5. O tolo, o insensato faz o quê? Cruza os braços. E olha essa expressão. Ele come a própria carne. Ele come a própria carne. Salomão passa de um extremo ao outro e começa a pensar no homem famoso na Bíblia: o preguiçoso, o ocioso. Mas o seu verdadeiro nome aqui é tolo, insensato. Ele é o quadro da complacência e da autodestruição. A preguiça é um caminho lento para a autodestruição. Pode ser muito agradável dormir até mais tarde, não trabalhar, mas não há nada de agradável em ficar sem como sustentar as necessidades mais básicas. O próprio Salomão, no livro de Provérbios, em muitos momentos, por exemplo, capítulo 6, verso 10, 11, capítulo 10, verso 4, capítulo 15, capítulo 24, fala do preguiçoso. Vai ter com a formiga o preguiçoso. O preguiçoso olha, cruza os braços e diz assim: ah, não vou não. Qual é o problema fundamental desses dois? Tanto de um que vive uma ânsia frenética por ganhar, por competir, motivado pela inveja, por ter mais do que o outro, e o outro que não quer fazer absolutamente nada. Deixa do jeito que está para ver como é que fica. É exatamente o coração pecaminoso. Um é motivado pelo desejo desenfreado de ter, a inveja. O outro não quer porque é um preguiçoso. Agora, qual é a concepção do Coelé? Qual é a concepção de vida que ele propõe para nós? Como sábio, viva a simplicidade. Infelizmente, a nossa versão, revista e atualizada, põe no final do verso 5, não está nos originais, essa expressão dizendo, como se fosse o tolo do versículo 5 que estivesse proferindo essa expressão do verso 6. Pode tirar aí, pode riscar, não está essa palavra dizendo. Outras versões, inclusive, acho que a nova versão internacional já não tem. Porque aqui é uma outra, é a terceira via. Não é o tolo que está dizendo. Olha a expressão que ele usa: melhor, esse é o melhor. Ou seja, a busca desenfreada por ter, a competição, é um estilo de vida que leva àquilo que Deus não quer. Mas também o contrário disso, não fazer nada, é tão pecaminoso quanto o outro. O que é melhor? O melhor é ter um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. A estas duas formas infelizes de viver, o verso 6 então apresenta uma alternativa sadia. A bela expressão aí, um punhado de descanso,
transmite a dupla ideia de desejos modestos na vida e também uma ideia de paz interior, de simplicidade de vida. Uma atitude tão longe da preguiça, do tolo, quanto da luta do ambicioso por ser o primeiro em tudo, de ser o melhor em tudo. Ele não é escravo da competição, mas também não tenta fugir das responsabilidades da vida. Ele não aprova a vida que faz da vida uma competição entre companheiros, ou seja, a dura atividade em busca de sucesso, poder, riqueza, mas também não concorda com o preguiçoso. Ele levanta todos os dias, trabalha todos os dias, vai atrás das coisas. Ele pergunta: por que ter duas mãos repletas de lucro, se precisamos pagar por ele com a nossa paz de espírito e possivelmente com a nossa saúde? Que tolice é essa? E um versinho esse dia interessante, do tipo assim: fulano perdeu a saúde buscando dinheiro. Agora, depois de mais velho, ele perde todo o dinheiro comprando saúde. Que absurdo uma vida dessa. Não dorme. Tem gente que não dorme. Não é porque não tem, mas é porque tem demais. Melhor, por isso que ele diz, é um punhado de descanso, do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Tenha na mão, ele diz, uma mão cheia de trabalho, mas tenha também na outra mão, descanso. Viva a simplicidade. O Salmo de número 131 é um salmo que é muito precioso para nós. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é minha alma para comigo. Espero, Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Você pode cantar esse salmo, você pode recitar esse salmo para você. Você pode dizer que esse salmo é o testemunho do seu coração. Senhor, não é soberbo o meu coração, não é altivo o meu olhar, não ando à procura de grandes coisas, de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, Senhor, eu quero um punhado de descanso. Eu quero um punhado de trabalho, mas também eu quero um punhado de descanso. É isso que o Senhor Jesus Cristo também disse no Sermão do Monte: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, de vestir. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aquele que confia em Deus e não vive ansioso pela vida, ele tem a tranquilidade, ele tem simplicidade, o seu coração inteiro. Então, uma das maneiras que nós temos, meus irmãos, de enfrentar as duras realidades da vida é viver uma vida tranquila, nessa perspectiva, nessa terceira via, uma vida simples. Porque ficar correndo atrás de grandes coisas, coisas maravilhosas? Deixa que Deus te dê, se Deus as tem para você. Trabalhe, tenha um punhado de muito trabalho, mas do outro lado também descanse. É uma maneira de nós enfrentarmos. A vida é dura, mas muitas vezes nós mesmos, com os nossos próprios anseios, com as nossos próprios desejos pecaminosos, as nossas vontades de querer, de poder, de querer coisas, nós nos tornamos a nossa vida pior ainda. A vida já é dura por si só. Eu não estou pregando a quietude, a passividade, a preguiça. É um estilo de vida pecaminoso. Paulo diz aos Tessalonicenses, porque alguns, em função de perspectivas erradas, escatológicas sobre a vida de Cristo, eles pararam de trabalhar. Paulo disse: aquele que não
trabalha, também não coma. O Senhor Jesus se encarnou, tornou-se homem, e ele era trabalhador, era carpinteiro. O trabalho é criação de Deus. Todos devemos trabalhar duramente. Mas quando isso ocupa o centro da nossa vida, e que nós estamos dispostos a fazer qualquer coisa, sacrificar a nossa vida, a nossa família, a nossa moral, o nosso compromisso com Deus, então isso se torna absolutamente sem sentido, e é como correr atrás do vento. Melhor é um punhado de descanso e outro punhado de trabalho. A segunda possibilidade que Deus nos dá para enfrentarmos a vida debaixo do sol, Ele diz: desfrute do companheirismo. Mais uma vez, começa com a palavra melhor. Verso 9, que você vê isso. Verso 6, verso 7, até o verso 12. No meio, verso 9, você tem a expressão melhor. E mais uma vez, nós temos aqui o contraste entre dois estilos de vida. Ele começa falando: então considerei outra vaidade debaixo do sol, isto é, um homem sem ninguém, não tem filho, nem irmã, contudo não cessa de trabalhar, e seus olhos não se fartam de riquezas. E não diz: para quem trabalho eu, se nego a minha alma aos bens da vida? Também isto é vaidade e enfadonho trabalho. Aqui mais uma vez ele diz, o pensador, o Coelho diz: olha, é o que eu tenho observado, minha vida pessoal, existem pessoas assim. Veja, entre o verso 7 ao verso 12, nós temos duas partes. Essa primeira, verso 7 e 8, como você já notou e eu li novamente, é a primeira parte. Descreve exatamente um maníaco ganhador de dinheiro como alguém completamente desumanizado, que se entregou à mera ganância e ao processo infindável de alimentá-lo. Agora observe como o Coelho contrapõe tudo isso, a vida deste homem. A partir do verso 9: melhor é serem dois do que um. Começa 4 metáforas aqui agora, para exatamente expressar como o companheirismo, como o individualismo é tão ruim, o companheirismo é tão bom, ter pessoas ao nosso lado é tão bom. A primeira metáfora é comercial. Verso 9 ele diz assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Ou seja, o companheirismo, até no trabalho, ele propicia melhores resultados. Isso se refere ao sucesso que advém mediante a cooperação. Dois podem trabalhar melhor. Agora, o verso 10 é uma outra metáfora, a metáfora da estrada, dos viajantes. Lembre-se bem que aqui ele está no 9º século antes de Cristo. As estradinhas, os trieiros entre as montanhas, perigosos, buracos. Ele diz: porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Erros, acidentes, quedas, fracassos são componentes da vida debaixo do sol, fazem parte das tragédias. Mas se você tem um companheiro, se você tem pessoas ao seu lado, é muito melhor, elas podem te ajudar. O texto diz: um levanta o outro. E isso muitas vezes, de um levantar o outro, significa dizer que está errado. Significa ser uma voz discordante. É uma pena. Nós vemos alguns momentos na Bíblia que, infelizmente, algumas pessoas erraram de uma forma tão besta, porque não tiveram um amigo para dizer: toma vergonha na cara, rapaz, faz isso não. Eu fico olhando aquele texto, 1 Samuel capítulo 11, quando o rei Davi fica lá, está no lugar errado,
onde não deveria estar. Era tempo dos reis estarem em outros lugares, guerreando as suas batalhas, medindo as armas. Ele fica no terraço, olha para uma mulher que não é dele, se afeiçoa por ela, pede para as pessoas chamarem. Não tem um conselheiro, não tem um que diz assim, à custa da própria vida, um profeta que diz: toma vergonha, rei, você tem as suas mulheres. Provérbios 27:6 diz: leais são as feridas feitas por aquele que ama. Quem ama, às vezes, precisa ferir, precisa de falar algumas coisas que a gente não vai gostar. Quem não ama, dá um tapinha nas costas e diz assim: faz o que está no seu coração, eu estou com você para o que deve é. Esse não é um amigo, esse não é um companheiro, esse não é um conselheiro. Um companheiro é alguém que conhece os nossos pecados e as nossas fraquezas, está disposto a nos ajudar a vencê-los. É a parte da provisão de Deus para nós. A outra metáfora, verso 11, é da noite fria. Lembre-se que naquele lugar na Palestina, até hoje, normalmente, especialmente nas regiões desérticas, pelos caminhos, grande parte da Palestina é uma região desértica. Há muitos montes e normalmente durante o dia faz um calor tremendo e à noite um frio que chega às vezes a 0 graus. Ele diz o seguinte: também se 2 dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Normalmente temos usado esse texto para casamento, né? E não tem essa aplicação, mas aqui imagine chegando em um determinado lugar, chegando à noite e um frio, não deu para chegar, eles tiveram que montar um acampamento. Muitas vezes, quando alguém estava sozinho, ele abraçava ao próprio animal de carga para poder aguentar o frio. Se estiverem 2, um amigo, eles se aquentarão. A vida debaixo do sol pode produzir em cada um de nós frieza, descaso, comodismo. O relacionamento com o outro pode ser exatamente o remédio contra este frio. Este relacionamento produz calor emocional. A quarta metáfora, verso 12, é a dos ladrões. Se ele está caminhando, viajando, se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Na vida debaixo do sol nós vamos enfrentar muitas lutas, muitos ladrões. Podemos enfrentar, como diz Paulo, aquele dia mau. E quando isso acontecer, se nós estivermos com alguém, nós teremos grande vontade. O outro pode amparar. Pode ser uma doença, pode ser um desemprego, ou qualquer outra coisa. Melhor é serem 2 do que 1. Em terceiro e último lugar, uma outra grande bênção que Deus nos concede, outra graça, uma outra gota de luz que Ele nos propicia para enfrentar a vida debaixo do sol. Primeiro foi viver a simplicidade. Segundo foi o companheirismo. A vida é dura, mas Deus nos deu algumas coisas. E terceiro e último, então, Ele diz: busque a sensatez. Seja sensato, seja sábio. O verso 13 ao verso 16 é uma espécie de parábola, ou melhor, uma espécie de apólogo sobre o poder. Se você notou bem, é a quarta declaração de Salomão, que começa com a expressão melhor, que apresenta uma história com 3 personagens principais: um rei, um jovem e a multidão. Corra os seus olhos aí nessa história, verso 13 ao verso 16. A história é mais ou menos assim: um rei havia administrado o seu reinado com sabedoria e justiça, mas ao ficar mais velho,
se recusou a receber conselhos. É provável, pelo contexto, que estivesse também cercado de maus conselheiros, de parasitas que o fizeram isolar da realidade do próprio povo. Ele passou a se preocupar mais consigo mesmo do que com o próprio povo. Diz o texto que ele não aceitava conselhos mais. Ele não recebia mais admoestação. Talvez porque não quisesse, ou talvez porque ele não tinha pessoas ao seu lado, né? Que é um dos grandes problemas da política até hoje. Talvez pessoas com boas intenções, bons projetos, mas se cercam de pessoas de toda espécie. A história também nos fala de um jovem sábio e que tinha acabado de sair da prisão. Talvez essa prisão seja exatamente porque ele fosse uma das vozes discordantes dentro do reino. Talvez estivesse preso exatamente por ter discordado, porque imediatamente quando o rei tolo, insensato cai, esse jovem que sai da prisão se torna o novo rei. Mas o que acontece com esse jovem? Passa o tempo, talvez porque ele também tenha se acostumado com o poder, ele venha se corromper também. E diz, o final então dessa história é que o povo também o rejeitou. A próxima geração, diz o verso 16, rejeitou e colocou outro em seu lugar. A lição talvez pudesse ser: desconfie das promessas dos que ascendem ao poder, dos que entram no poder, nem do duvidoso apoio popular. Depois de um tempo, breve ou curto, o poder que se apresentava como sendo, na verdade, o remédio de todos os males, se tornará, na verdade, mal, explorador, como sempre é. E o povo que aplaudiu será o mesmo que depois trará as vaias. Por causa dessas realidades, na verdade, a grande lição que esse texto nos dá, seja na política, seja nas relações, seja quando olhamos para este mundo, para as nossas relações, é: busque a sensatez, porque foi exatamente isso que destruiu o velho rei que teve um bom começo e também o jovem que certamente se corrompeu também. Busque a sabedoria, seja sensato. E é muito provável, pelo pano de fundo dessa passagem, que o grande problema foram exatamente as outras pessoas que estavam à sua volta, os seus conselheiros, aquelas pessoas com quem eles tinham comunhão. Então, seja sensato, tenha sempre bons conselhos, ou bons conselheiros, ou pessoas que de fato podem ajudar você. O poder é fácil de ser corrompido. Olha a história dos homens, olha a história dos governantes. Nós vemos em todas as nações, talvez na nossa própria, pessoas que entraram para o poder com um projeto tão bonito. Talvez nós até conhecêssemos algumas dessas, que entraram com um projeto tão bonito, mas depois se corromperam. Há utopias, há sonhos. Nós estudamos isso através do pensamento. Há utopias tão interessantes. Mas o problema é que quem vai exatamente executar isso são seres humanos corrompidos, falíveis. Esse é o problema. O ideal de repartir todas as coisas, isso é muito bom, é cristão. O problema é que quando o homem toca nisso, o sentimento de ter o poder nas mãos corrompe de uma maneira devastadora. O grande problema dessas utopias políticas e sociais é que elas não contam exatamente com o fator de que há um problema
fundamental no ser humano: é o pecado, é o coração corrompido. Em todas as estruturas, inclusive a igreja, dê um poder irrestrito, dê um poder para um líder e ele fará tudo que é possível fazer para se manter a qualquer custo no poder. O ser humano não é capaz de administrar isso sozinho. Não é. Eu fico muito preocupado com igrejas, com associações cristãs, sejam elas cristãs, que estão atrás de um nome só, de uma pessoa, de um todo soberano que administra tudo, e que as pessoas são como vaquinhas de presépio, sempre balançando a cabeça e fazendo: é o homem de Deus, é o ungido do Senhor. Eu corro disso, eu tenho medo, eu tenho pavor disso. Nós precisamos de vozes discordantes. Nós precisamos de pessoas como o profeta Natan, que chega com o dedo em riste e diz no nariz do rei: você pecou. Quando todo mundo, disse o próprio Jesus, estiver aplaudindo você, tudo bem, ainda mais como cristão, cuidado, alguma coisa está errada. Mas é claro, irmãos, que tudo isso é insuficiente. É muito bom, sem dúvida alguma. Buscar uma vida tranquila, uma vida simples, um estilo de vida de simplicidade, ter companheiros, é muito bom. Buscar a sensatez na vida, observar a vida. Deus nos deu mente, condições para avaliar as coisas, sermos sensatos, sermos sábios. Realmente tudo isso é bom, mas isso é insuficiente para enfrentarmos este mundo, as duras realidades da vida. Não basta isso. Há algo que esse texto somente nos insinua, através de uma pergunta e de uma afirmação muito curiosa. O verso 8, o finalzinho do verso 8, diz de um homem que não tem ninguém, não tem filhos, não tem irmã, mas ele continua a acumular riquezas. E no momento vem uma pergunta: para quem? Para quem eu estou fazendo isso? Em outras palavras, a pergunta é: que sentido que há nisso? Que sentido é ter uma vida assim? É uma maneira, na verdade, que nós temos exatamente de ver que a resposta completa não está aqui. Que o sentido da vida está exatamente em temer a Deus. Agora observe a declaração do verso 12, tão estranha. A última parte, ele vem falando desde o verso 9, melhor é serem dois do que um, melhor é serem dois do que um. De repente ele diz assim: o cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. O que significa isso? Dois, é melhor 2 do que um, melhor. O cordão de 3 fios não se rebenta com facilidade. Alguns exegetas, desde os pais da igreja, têm nos falado acerca de que é uma maneira de dizer, do coelé dizer, do pregador dizer, que esse terceiro cordão é o próprio Deus. O que de fato fortalece uma relação. Mesmo 2, mesmo companheirismo, mesmo tendo outra pessoa conosco, isso é bom sim, mas tem coisas na vida que nem o outro pode resolver. Nem a amizade, nem o seu esposo, nem a sua esposa, nem o seu melhor amigo. Há uma realidade que é superior e que só de fato Deus pode resolver. O terceiro cordão
É o próprio Deus, é o Senhor Jesus Cristo. E é uma maneira de exatamente vermos que nós necessitamos de fato de Cristo. Há coisas aqui que não podem ser respondidas senão pelo Evangelho, pela vida do Deus homem, do homem Deus que veio a este mundo para solucionar o problema fundamental do ser humano, como já afirmamos, é a corrupção do seu próprio coração. O problema básico, fundamental nosso é o pecado. E no pecado, só mesmo o perdão de Cristo. Somente o Senhor Jesus Cristo.